Malandrão, quando você pensa que as coisas não podem ficar mais agitadas, só com o Sakamoto e todo mundo na JCC, elas se agitam porque Yotsumura está de volta e teremos a batalha de Shishiba Yosaragi contra o grande Yotsumura. Gente, capítulo sensacional do Sakamoto Days. E se você quer saber tudo que rolou nesse capítulo, já sabe, né? Fica até o final desse vídeo, vamos conferir tudo juntinho. E aí galera do canal do Mundo Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days. Estamos aqui para o capítulo 96 de Sakamoto Days e eu já agradeço todo mundo que está deixando o like, o dislike, compartilhando, comentando e principalmente se inscrevendo. Continuem acompanhando Sakamoto porque está sensacional. E bom, vamos lá. O nosso capítulo vai começar com o Seba ali todo jogado no chão, todo machucado, enquanto o Shin fala para ele assim: e aí, vai ficar deitado até quando, Vião? Levanta aí, papai. O Seba pergunta pro Shin sobre o Clube Gen e ele foi totalmente derrotado. Além do mais, o próprio Amane cortou as mãos dele, então agora ele não tem mais como utilizar a sua hipnose. Então ele tá lá parado, apenas falando assim: nossa, eu adoro esse serviço de escravidão, os caras me escravizando aqui, me deixando todo preso, adoro. E claro, como eles acabaram com eles, depois eles vão deixar ele com a AJA, né, a Associação de Assassinos lá do Japão, para que eles possam, sei lá, dar cabo do maluco. É aí então que o Shin começa a ter aquela dor de cabeça, porque ele utilizou muito aquela visão no futuro, porém, graças a isso, ele acabou vencendo. O próprio Seba ali meio que fica preocupado com ele, mesmo assim os dois ainda continuam com aquela relação de ficar brigando entre si. E é então que o Amane começa ali uma conversa com seu avô, falando que ele lembrou um pouquinho do pai dele, ele não sabe porque ele acabou meio que esquecendo aquelas memórias por tanto tempo, sendo que ele também tem uma boa memória, assim como seu avô, o Byodo, e aí ele pergunta por que o Yotsumura acabou matando a própria esposa. E aí o avô dele fala: olha, eu não sei, você teria que perguntar diretamente pro Yotsumura. E aí o Amane fala: então, ok, beleza. Eu acredito que o Shin e todo mundo, eles saindo ali da JCC, o Amane vai querer ir junto com eles pra se encontrar com o Yotsumura e fazer essa pergunta frente a frente. E aí o Byodo começa a pensar que é bem irônico, né? Porque foi por causa dessa lavagem cerebral em cima da cabeça do próprio Amane que foi possível que ele se lembrasse do seu pai. E aí nesse momento eu quero que vocês reparem no seguinte: talvez o próprio Yotsumura, ele tenha ali acabado com uma das missões ali na JA e tenha sido expulso simplesmente porque ele teve que cumprir uma missão que ele não deveria, ou então que talvez ele foi ordenado pela ordem ali, pelos assassinos da JA, eles precisavam matar a esposa dele porque ela estava em conluio com alguém, alguma coisa assim. Muita coisa pode ter acontecido porque ele quer resolver todos esses assuntos para poder encarar a família dele com olho no olho. Então tem uma explicação para tudo que o Yotsumura fez e é por isso que eu tô pensando, tem algum envolvimento aí se pá do próprio Slur. Bom, é aí que nós trocamos de cena, saímos da JCC, não vamos voltar para ela por enquanto pelo menos, e aí nós vamos para o quartel-general da JA do Oeste. E é falado pra gente que várias pessoas ali daquela região, que são membros ali como assassinos daquela região, foram mortos, principalmente sendo elas 3 pessoas super importantes ali deles, né? O cara tá passando ali o relatório para o Fukumitsu, que é o diretor ali daquela região, porque todas essas pessoas foram mortas pelo Yotsumura, que pretende, pelo visto, acabar com toda a JA, e ele parece não ter ligação nenhuma com o Slur e com nenhuma outra pessoa. É dito pra gente que o motivo dele sair da ordem é porque ele fez uma tentativa de matar os executivos da JA. Então ele tem algum motivo pra querer acabar com essas pessoas, porque essas pessoas talvez tenham ou forçado a matar a própria mãe, ou então aquela cena que o Amane viu, na verdade foi uma ordem dos próprios executivos da JA. Por qual motivo? Nós ainda não temos ideia. Talvez o que possa ter acontecido é, ele estragou uma missão da JA, que era muito importante. Nisso os caras mataram a esposa dele, ele ficou com raiva, ele ficou lá próximo dela porque ele matou os caras ali que estavam ao redor, pede pro Amane esquecer tudo aquilo, como a gente viu em capítulos passados. Por quê? Porque não foi ele que fez aquilo de fato. E como ele se passa ali pelo próprio assassino da própria mulher, o Amane fica pensando: pô, mano, por que ele fez isso, sabe? Ele se passa de culpado, mas ele não é o culpado de verdade. E por isso ele vai pra cima dos executivos da JA e tenta matá-los.
Pelo menos é isso que eu estou imaginando, é isso que está fazendo sentido na minha cabeça. Gostaria da teoria de vocês. E então que depois de passar ali todo o relatório, o Nagumo acaba chegando, faz ali algumas piadinhas sobre as comidas que tem ali naquela região oeste ali da JA, que tem uns restaurantes muito bons e blá blá blá. E aí o carinha que tá fazendo o relatório, ele fica todo putinho, né, falando assim: vocês da ordem são todos uns otários, foram vocês que deixaram esse cara ficar livre por aí, vocês não conseguiram matá-lo e por isso que a gente tá tendo que resolver essa parada. E graças a isso tudo que o Yotsumura tá fazendo, o que acontece? Os lucros da JA do Oeste não estão surtindo efeito, não tá tendo muito lucro. E tem vários assassinos saindo da JA, indo para outras marcas ou trabalhando fora no exterior, indo para as outras filiais que eu digo, né, que não sejam da JA. Porque eles têm medo de morrer, porque só quem tem ligação com a JA está morrendo. E além disso, tá um caos na cidade. Por que está um caos na cidade? Porque o Slur tá tocando terror contra a JA e ao mesmo tempo o Yotsumura tá fazendo a mesma coisa. E detalhe, um cara da ordem, um ex-membro que seja, um cara da ordem é capaz de acabar com toda uma filial da JA sozinho, pra você ter uma noção do quão fortes são os personagens ali que são da ordem. E aí o Nagumo interrompe eles mais uma vez e diz que eles estão lá para evitar que tudo isso aconteça, para que a JA ali daquele local do Oeste não seja destruída. E aí então que o maluco fica bravinho com toda essa arrogância do Nagumo, porque ele culpa eles por terem deixado esse cara escapar há 8 anos atrás, que provavelmente ali foi na batalha contra o Shishiba, quando o Yotsumura detonou ali toda a missão, ele estragou a missão. O cara chega a pegar no colarinho ali do Nagumo, falando que eles têm vários assassinos do mesmo nível do Nagumo, que eles não são tudo isso, que a ordem não é tudo isso, e aí simplesmente nesse momento a cabeça do maluco corta, né? Mas na verdade o Nagumo não cortou. Ele só teve ali uma sede de sangue necessária pro cara simplesmente desmaiar, como se fosse um hack do rei. Aí ele cai lá no chão, o velhão Fukumitsu, ele fala assim: mano, olha, essa sede de sangue aqui nesse local tão sagrado pra gente. Local sagrado que provavelmente a Osaragi destruiria como ela destruiu um outro lá que teve que ser reconstruído, vocês lembram? E aí então que o velhinho ele fala um negócio importante pro Nagumo: olha, Nagumo, você sabe que se o Shishiba ele explodir de novo, explodir por quê? Ficar com raiva novamente? Será que o Shishiba ele pode acabar morrendo? Ou será que ele explodindo, ele pode acabar fazendo alguma coisa errada na missão e estragando a missão? Porque aí o Nagumo diz que esse é o trabalho dele, né? Então o trabalho dele é meio que evitar que o Shishiba exploda, que ele mostre sua verdadeira força, alguma coisa assim. Porque eu fiquei confuso sobre essa frase. O que esse velho quis dizer acerca disso? O que vocês imaginam? Eu tô bem curioso, eu não tive muitas ideias acerca disso não. E aí depois disso o Nagumo se vira, ele vai começar a ir embora e ele diz assim, ó, quando o cara acordar, fala pra ele que mesmo que existam realmente 10 membros na ordem ao todo, elas nunca ficaram preenchidas totalmente. Essas coisas sempre acontecem, tipo, sempre sai alguém da ordem, nunca tá cheio ali na ordem, né? Tá sempre mudando e tudo mais, e que se o maluco ele quiser, por exemplo, fazer parte da ordem, então ele se arrisca, ele faz o teste, ele tenta entrar. Ou seja, mesmo na ordem o pessoal ali continua morrendo pra caramba. E aí trocamos de cena para nos encontrarmos com o Yotsumura e aquela mulher que está trabalhando juntamente com ele. É então que eles acabam ali se encarando, o Shishiba fala assim, poxa, desculpa atrapalhar o seu passeio com essa bela dama aí e tudo mais, mas você sabe, né, você tá sendo acusado pela JA por diversos crimes e nós temos que dar, ó, cabo de você. O Yotsumura até diz pra ele assim, respondendo que, poxa, você é bem apropriado pra JA, muito mais do que eu fui. Interessante, parece que ele não gostava de seguir as regras exatamente da JA, ele gostava de fazer tudo da sua própria maneira. E aí então que nós temos a grande pergunta que nós nos perguntávamos por várias vezes sobre se o Yotsumura ele tem relação com o Slur e por que ele tá atacando a JA, esse monte de coisa. E aí o Yotsumura diz que ele não tem nenhuma relação com o Slur na sua resposta para o Shishiba. Ele diz que ele apenas quer acabar, né, com a JA e quer que ela seja extinguida para ele poder olhar para sua família olho no olho. Ou seja, a JA tem alguma ligação por todos os motivos que o trouxeram a tomar as atitudes que ele está tomando agora. E isso que é interessante. O que esses executivos fazem na parte de cima? Porque mesmo que nós conheçamos a ordem é apenas um cargo ali que tem do pessoal, dos mais fortes e tudo, só que eles não são os executivos, eles não são os big boss, eles não são quem manda assim no balacobaco. Isso é interessante de saber pra gente ter noção de quem são os executivos, como que eles coordenam exatamente a JA, porque o Slur já mostrou que a JA também não é flor que se cheire. Ao mesmo tempo, o Slur também não é
Porém, isso não tira o mérito de que a JA tem algumas coisas ali meio incrustadas, algumas coisas ali meio obscuras e que a gente precisa ter uma ideia melhor do que é. E aí quando o Yotsumura fala sobre a sua própria família, o Shishiba fala assim, poxa, o Amane, pô, ele quantos anos ele tem? Uns 15, 16, não sei. Acho que ele tá na fase rebelde e não vai querer te ver não. E aí ao conversar com o Shishiba, ele começa a se relembrar do passado e o Yotsumura fala assim, poxa, isso me lembra bem o passado, né? Aquela vez que eu estraguei aquela missão toda e você apareceu pra mim daquele jeito, né? Apontando a arma pra mim, não sei o que. E dessa vez o Shishiba diz que ele não vai deixar o Yotsumura fugir. Ou seja, se ele tá falando isso, provavelmente é porque ele deixou no passado que o Yotsumura vazasse, principalmente porque ele era o mestre dele. E olha só, o Yotsumura também traz um pouquinho do passado do Shishiba em cena, principalmente quando ele diz assim, ó, se não fosse por mim, você não teria saído das ruas, você seria apenas um bandidinho qualquer, um bandidinho comum. Então o cara ajudou muito o Shishiba, acho que ele dá muito valor por todos os ensinamentos, por ele ter sido mestre, só que ele tem que seguir ali as ordens da JA. Então um belo desenvolvimento que o autor deu, colocando o mestre contra o aluno, o mestre e o aluno ali tendo uma relação mais próxima, mas eles vão batalhar mesmo assim. Então eu achei muito legal essa parte, porque aí eu começo a ficar curioso não só sobre o passado ali do Yotsumura, como também do próprio Shishiba, qual a relação deles, o que aconteceu nesse passado deles, o que aconteceu naquela missão onde ele estragou tudo. Porque aí, nesse momento, né, que ele vai ali, começa a pegar seus muchacos, suas armas muito doidas, e foi ele que fez um machucado ali no queixo do Shishiba, sendo que o Shishiba fala pra ele ali, ignora ele, falando assim, nem lembro quem foi que me fez esse machucado, foi você? Nem lembrava, ignorando ele totalmente, né? E aí então, que depois dele falar isso, começar a se preparar ali pra batalha contra o Shishiba, a Osaragi, que tá sempre acompanhando ele, aparece, ó, pum, mete o socão em cima dele, mete o socão não, né? Mete o corte em cima dele, mas não corta nada, eles conseguem se proteger, porém quebra várias casas ali, pum, 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 pum. E aí ela fala que quando eles tiverem acabado ali aquela missão, ela tá afim de comer um tofuzinho maroto, né? E é aí que começamos de fato a batalha de Yotsumura contra Shishiba e Osaragi. Detalhe que a mulher que tava do lado do Yotsumura sumiu, então provavelmente nós teremos uma luta do Shishiba contra o Yotsumura, ao mesmo tempo em que nós teremos uma luta da Osaragi contra aquela mulher, provavelmente, né? Vamos ver o que deve acontecer aí no meio do caminho. Termina ali o capítulo de Sakamoto. Eu tô bem curioso por esse passado do Yotsumura. A coisa que eu fico mais pensando é por que ele fez tudo aquilo. Ainda não consigo ter uma ideia muito clara disso, mas agora quero ver também um pouquinho mais sobre o passado do Shishiba. Achei interessante que o autor trouxe isso à tona, trazendo um desenvolvimento para esses personagens, para não ficar só jogado, eles só aparecerem pra, eu luto aqui porque eu sou mais forte, pronto, acabou. Não, eles têm uma história, eles têm um background. Então ficaria bem interessante de ver tudo isso. Até porque nós ainda temos o Sakamoto também contra o Kanaguri, o que pode nos explicar ali o que aconteceu com a Kaorion, a tia da Akira. Então, cara, capítulo sensacional do Sakamoto, tô bem curioso para os próximos e espero o comentário de vocês para saber o que vocês acham que deve acontecer no capítulo a seguir, beleza? Mano, já tô indo nessa, até uma próxima, fui e valeu!